Apocalipse, capítulo de número 12. Quantos acharam, digam amém. Vou estar lendo para ganhar tempo. Está escrito, a partir do verso 1. E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre as cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Versículo 7. E houve uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos contra Miguel. Mas não prevaleceram, e nem mais o seu lugar se achou nos céus. Pulando para o verso 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitai. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Feche a sua cabeça. Pai, que nesse momento, qualquer expectativa sobre o homem agora caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor venha falar na tua casa, e que mais uma vez eu desapareça desse altar. Que não seja mais eu falando, mas seja o Senhor. Que não seja a minha boca aqui, Senhor, mas seja o teu Espírito Santo falando com a tua igreja. Que o Senhor possa manifestar a tua glória, porque é isso que nós ansiamos e queremos em nome de Jesus. Amém. Irmão, a passagem que nós acabamos de ler vai narrar o que aconteceu ainda no céu. E eu vou extrair um conteúdo, pouco dessa mensagem que a gente vai rodar um pouquinho hoje. Eu não sou tanto expositivo, eu sou temático. Eu vou abordar um tema e a gente vai compreender ele no decorrer da palavra de Deus. Teve um domingo que eu estava ministrando, e o Senhor me deu uma palavra acerca de Naamã. Isso nunca aconteceu comigo, porque eu estava ministrando aqui no altar e Deus estava me dando outra palavra. Eu não fiquei confuso, mas eu comecei a compreender algumas coisas. E naquele contexto de Naamã, o Espírito Santo tinha me revelado o seguinte: Naamã, como foi lido, ele era um capitão da guarda, do exército do rei, era chefe. Ele era varão valoroso, porém era leproso. E eu estava ministrando aqui a passagem e estava meditando nela também. E o Espírito Santo começou a tocar no meu coração dizendo: está vendo? Existem armaduras que as pessoas utilizam ela, Bruno. Mas quando as pessoas chegam em casa e tiram essa armadura, não é a mesma pessoa. Às vezes você está na rua sorrindo. Às vezes você está no trabalho brincando. Mas quando chega em casa você chega chorando. Eu estou falando mentira aqui? Porque a gente quer passar para o mundo uma falsa sensação que a gente está bem. E nem sempre é isso que acontece. Então, mediante esse contexto, o Espírito Santo começou a palestrar comigo: filho, existe uma guerra. E essa guerra, ela começou no céu. E as pessoas não estão dando importância a uma guerra que nós vivemos até hoje. E eu comecei a tentar compreender o que estava acontecendo. E Deus me levou lá, abre comigo, Daniel, capítulo de número 10. Lá no verso 1, se a mídia puder colocar aqui, me ajude, Daniel, capítulo 10. No ano 3º de Círio, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome te chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira. Trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Então uma guerra começa no céu. E agora Daniel está tendo uma visão. E Deus está dizendo para ele: a guerra é prolongada. Ela começou, mas ela ainda não acabou.
E como se não bastasse, a gente chega no Novo Testamento, quando a gente vai para Efésios capítulo de número 6, Paulo vai dar umas considerações à igreja dizendo: olha, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E aqui onde tudo começou. Aqui que Deus chamou a minha atenção. Porque existem detalhes que a gente não percebe. Ou percebe e às vezes não dá atenção. E a gente hoje entrou num ciclo vicioso. E nada errado. Mas as pessoas às vezes copiam pregações de YouTube. Não tenho nada contra. Mas isso tira aquela sensação de Deus revelar algo. E o Espírito Santo falando comigo: filho, perceba, Paulo não mandou usar qualquer armadura. Paulo falou para usar a armadura porque Deus falou comigo, porque nem toda armadura é de Deus. Esse é o tema dessa mensagem. Nem toda armadura que a gente usa é de Deus. E eu comecei a tentar compreender, eu falei: como que é isso? E o Espírito Santo começou a falar comigo acerca dessa guerra. E eu comecei a tentar entender, eu falei: deixa eu ler um pouquinho para tentar compreender como é que a guerra funciona. E eu comecei a estudar, e eu vi que o cenário de guerra funciona da seguinte forma: é um conflito intenso, que geralmente é caracterizado por destruição, morte, ruínas e tudo de ruim. Não precisa ir muito longe, a gente olha para o contexto, me esqueci agora, me ajuda aí que está lá fora, Ucrânia e Rússia. É só morte, é só destruição. Então é esse o cenário que traz uma guerra. E geralmente, existem 3 estratégias que são usadas para vencer uma guerra. A primeira, conhecer o inimigo. A segunda, conhecer a si mesmo. E a terceira é adotar a melhor estratégia mediante essas coisas. Ontem eu estava em casa, estava acompanhando o pessoal de São Paulo e também estava dando uma espiadinha no UFC, que eu curto, MMA. E ontem teve uma disputa de cinturão. Só que interessante que quando um lutador, João, ele vai lutar com outro, ele precisa pesquisar, pastor. Porque o ponto forte de um lutador pode ser o ponto fraco de outro. Então tem lutador que utiliza uma técnica chamada Wesley, de jiu-jitsu, leva para o chão. E o camarada que só é acostumado a lutar em cima, se ele não se preparar para a queda, o inimigo vai derrubar ele, o adversário derruba. Então ele tem que ir ligado, para quando o camarada ali do jiu-jitsu chegar, não levar ele para baixo com facilidade. Porque se ele cair, ele perde. E eu comecei a analisar o contexto falando assim: meu Deus, então como é que eu vou começar a analisar isso? E Paulo nos dá uma estratégia. Paulo ele vai dizer que a gente precisa utilizar a armadura de Deus. E Paulo ele vai dar uma característica de cada parte. Só que tem um detalhe importante. A gente fala da armadura de Deus, coraça da justiça, é bacana. Capacete da salvação, glória a Deus. É tudo de bom. Só que quando você vai para o 10, está dizendo assim: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E eu comecei a lembrar de um episódio antigo, porque na escola, ainda mais quando eu era ali do ensino fundamental ali, 7ª, 8ª série, você via muitas brigas na escola, Bruno. E tem muito aquele cara que ele ronca, mas ele não se garante. Porque ele está se garantindo no irmão mais velho, ele está se garantindo no amigo. Porque a força dele não vem dele. Ele até compra a briga, sabendo que se alguma coisa acontecer, existe alguém mais forte para poder lutar por ele. Então a primeira coisa que Paulo está falando é: a gente vai lutar por uma força que não é nossa. A gente vai se fortalecer no Senhor, mas a força é do seu poder. Porque se você for parar, porque a gente primeiro tem que se conhecer? Porque a gente é fraco. Essa é a grande verdade. Se você for tentar fazer um mano a mano com o diabo sozinho, você perde. E perde de lavada. É nocaute nos 10 primeiros segundos. Porque entenda, a gente sozinho não tem capacidade para vencer. Mas existe um poder que está acima de nós, que faz com que a gente vença. Então a primeira coisa é: entra na guerra sabendo que você não tem força. Entra na guerra sabendo que você não tem poder. Mas quem está te mandando para a guerra garante. Porque todo o poder é dado a Ele. Primeiro de tudo. Então por isso que a gente precisa se conhecer. Só que agora Paulo começa a dar características. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue,
Aí ele vai dizer lá no 14: estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar, e vai dizendo ali várias características. E eu parei para analisar. O Espírito Santo falou: filho, você quer identificar se alguém está revestido de Deus? Paulo fala, é só você olhar se essa pessoa tem verdade, justiça, paz, fé, salvação, palavra, oração e vigilância. Como é que você sabe que uma pessoa está revestida de Deus? Irmão, o mentiroso pode estar revestido de Deus? Porque Deus fala que a armadura dele tem verdade. Deus fala que a armadura dele tem justiça. Deus fala que tem oração. Então é muito simples. E aí mora um grande problema. É que a gente não está conseguindo identificar, ou a gente não está conseguindo trazer isso para a gente. E o que acontece? A guerra começou aonde, irmãos? A guerra começou no céu. Só que eu te faço uma pergunta. Eu acho que eu sou expert nisso aqui. Pensa num cara que já levou volta, sou eu, irmãos. Só que eu não aprendia. Porque a pessoa vinha, Adriano, eu ia. E sempre levando volta. Eu acho que eu sou um caso à parte, irmão. Mas seja sincero. Se alguém vier te pedir alguma coisa, você sabe que essa pessoa não vai honrar com compromisso. Você vai emprestar o que ela pedir? Se uma pessoa te pede dinheiro, te pede alguma coisa, sabendo que ela não vai honrar, você faria por essa pessoa? Porque você certamente já teve uma experiência ruim. Então você arrumou um mecanismo de defesa para que isso não aconteça novamente. Aí eu percebo, um dos maiores estrategistas aqui na terra é o diabo, irmãos. Ele perdeu a guerra no céu. E inclusive, quando Paulo fala, o cristão ele tem mecanismo de defesa. Couraça da justiça, cingir os lombos, capacete da salvação, tem um escudo da fé. Só que o cristão também tem um mecanismo de ataque. E é a palavra. E lá em Apocalipse 12, ele foi vencido pela palavra. Então ele está se resguardando para que ele não perca de novo porque ele sabe que essa é a nossa força. Não é o jab, não é o cruzado nem o upper. Não é levar para o chão, dar um kimura, um armlock, não. Está na palavra. Então da mesma forma que nós temos a armadura de Deus, o diabo tem a armadura dele. E quem não está revestido da armadura de Deus, só pode estar revestido da armadura de quem? E o Espírito Santo começou a falar comigo: filho, pega essas palavras e pega o antônimo dela. Porque as palavras têm os sinônimos. O que são os sinônimos? Ele é bonito, maravilhoso, perfeito, está tudo na mesma linha. E o antônimo é aquilo que é contrário. Então eu parei para analisar. Se por um lado tem verdade, por outro tem. Se por um lado tem justiça, pelo outro tem. Se por um lado tem fé, por outro lado tem falta dela. Desacredita, tem incredulidade. Então como é que... Aí Jesus está pregando a parábola do semeador e ele fala sobre a diferença de cada terra que a semente cai. E eu comecei a compreender porque existem armaduras que o diabo está utilizando em pessoas, para que a palavra não consiga, porque esse é o nosso mecanismo de ataque. Como é que eu ataco aqui hoje? Hoje eu estou em forma de ataque. Hoje eu estou em modo de ataque, pregando a palavra de Deus. E a gente não vence a não ser pela palavra. E se ele perdeu pela palavra, ele hoje está resguardado para que a palavra não consiga penetrar o coração de cada um. Então a primeira analogia que a gente precisa fazer é: de quem você está revestido? Será que tem alguma mentira que você está contando? Porque olha só, tem mentira, inverdade, engano, tem injustiça, tem desentendimento e discórdia, tem prisão, morte e ruína, tem se calar quando é para orar. Você tem orado? Ou você tem se calado? Você tem feito o que Deus manda você fazer ou não? Porque se você for parar para analisar entre estar com a armadura de Deus e sem, há uma grande probabilidade de você estar sem a armadura dele achando que está com ele. Isso não é uma verdade. E quando você para analisar esse contexto aqui, você vê uma coisa:
os valores mudaram com o passar do tempo. Como assim? A gente passou a querer o poder, as bênçãos, e não se revestir. Porque hoje, irmãos, não tenho nada contra, mas às vezes eu fico meditando e eu vejo as pessoas: Deus faz um milagre, Deus faz isso, Deus cura, Deus liberta. Mas como se você primeiro não se revestiu? E sabe quem quis poder antes de se revestir, João? Foi Lúcifer. Ezequiel 28, a partir do verso 12, vai dizer isso. A Bíblia vai dizer assim: você era exemplo de perfeição. Se você quisesse ver um modelo do que era perfeito, você olhava para Lúcifer, para Satanás. Ele era um modelo de perfeição. Toda a pedra preciosa era a cobertura dele: sardônio, topázio, jaspe, rubi. Imagina como era o diabo, irmãos. E eu não estou aqui para pregar diabo não, tá? E a Bíblia faz uma série de elogios. Você era querubim ungido, eu te estabeleci no Monte Santo, você andava no meio das pedras afogueadas, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que fosse criado, até que achou-se iniquidade no seu coração. Aí você vai para Isaías, Isaías vai narrar o que aconteceu. Olha o que ele disse: eu subirei ao céu, João, e estabelecerei o meu trono, e serei semelhante. Sabe o que é isso? Ele queria poder. E muitas das vezes a gente quer o poder, sem se revestir. Só que a arte da guerra não é ter poder, porque o poder não é nosso, o poder é dele. Então não adianta bolar estratégia querendo o poder, porque o poder é dele, a gente é instrumento. Quer ver um exemplo? Davi não era soldado. Davi estava lá cuidando das ovelhas do seu pai. O que mais tinha na época era soldado. Mas um gigante se levanta e começa a afrontar. E Davi vai lá. Quando Davi escuta o que está acontecendo, Davi fala assim: ó, quem é esse incircunciso? Aí o Espírito Santo começou a palestrar no meu coração: isso se chama justiça. Querendo fazer justiça porque ele não admitia aquele gigante falar o que ele estava falando. Então Davi, se você for parar para analisar, ele utilizou as armaduras de Deus. E o que acontece? Ele quer ir para cima do gigante, com a pedrinha dele que afunda. Só que Saul chega e fala: não, usa minha armadura. Só que glória a Deus, porque se você for olhar por um olhar físico, Davi não queria porque ele não sabia usar. Mas se você for olhar por um olhar espiritual, Davi não precisava daquilo, porque Davi sabia que o que ele precisava ali era atacar. E olha o que ele vai dizer: você vem a mim com lança, espada e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, se você for parar para olhar pela lógica, Davi nunca ganharia. E é aí que entra o problema. A gente está olhando para uma guerra que no mundo físico a gente não consegue ganhar. E por não conseguir ganhar no mundo físico, a gente se acovarda. Só que covardia não é característica de uma armadura que vem de Deus. Deus não chamou a gente para ser covarde. Deus não chamou a gente para recuar. Porque para pensar, Moisés tinha estratégia, irmão? Claro que tinha, foi criado no Egito. Ele poderia ter as melhores estratégias, mas foi a estratégia de Moisés que fez o cajado virar serpente? Foi a estratégia de Moisés que fez pão cair do céu? Foi a estratégia de Moisés que fez o mar se abrir? Porque todo mundo fala Moisés, mas o poder vem dele. Então tem um poder supremo que está acima de nós, que esse poder pode chegar até nós. Irmãos, e que coisa interessante é esse poder. Meu Deus. Estava aqui quinta-feira, irmãos. Minha esposa está ali, minha testemunha. Fizeram uma marmita para eu levar para minha esposa. Aí eu levei, só que cheguei em casa e tinha um problema. Como é que eu esquento a marmita se o micro-ondas está ruim? Irmãos, me deu um negócio. Eu falei: liga o micro-ondas. Irmãos, o micro-ondas funcionou. E depois eu olhei para o micro-ondas e falei: caraca, não vou nem fazer de novo não, senão ele pode... Porque a gente oscila. Mas tu sabe que na hora que eu... Irmão, por Deus, na hora que eu falei aquilo ali, eu tinha uma convicção que o micro-ondas ia funcionar. Não sei de onde veio aquilo. Só que isso é poder. É o poder que não vem de nós, mas se você liberar, você é curado. Porque o que acontece? Eu já tive essa experiência. Eu olhei para uma pessoa, Deus falou para mim assim: ó, essa pessoa vai andar, eu me acovardei.
Porque a gente se acovarda de usar um poder que não é nosso. Porque a gente sente medo de ser envergonhado. E aí entra a incredulidade. Entre o teu milagre e a tua fé existe incredulidade. É o que vai fazer com que ele não chegue. Então o desacreditar não pode ser algo verdadeiro na nossa vida. A gente precisa acreditar. A gente precisa ter convicção que vai acontecer. Então essas coisas acontecem. Olha para Gideão: eu sou o menor da casa. Não vou fazer prova se o Senhor me chamou. Aí Gideão faz a prova, Deus confirma. Aí ele quer ir para a guerra com muitos soldados. Deus fala: claro que não. A força não está em vocês. Se forem muitos soldados e ganhar a guerra, vão falar que é porque foram muitos. Tira, arranca, tira todo mundo. Aí ele vai lá e ganha a guerra. Josafá. O que aconteceu com o rei Josafá? Alguém chega no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20, e fala assim: rei Josafá, o povo de Moabe, os sírios e o de Amon está vindo contra você. E dados históricos apontam que os amonitas, os moabitas e os sírios naquela época nunca haviam perdido uma guerra. Então não era uma guerra comum. Era 3 exércitos invictos indo contra um rei. E eu maravilho com a oração de Josafá. A Bíblia vai dizer que a primeira coisa de Josafá apregou um jejum no meio da congregação. E ele começa a orar. Ele vai dizer: ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura você não tem poder no céu e na terra? O Senhor jurou para a gente essa terra como herança. Se nós perdemos essa guerra hoje, os nossos olhos vão estar voltados para ti, irmão. Isso aqui é forte. É Josafá olhando para Deus e falando: se a gente perder, isso demonstra que você é mentiroso, Deus. Não foi capaz de cumprir aquilo que o Senhor prometeu. E uma coisa intrigante acontece: o Espírito desce num levita, uma coisa nunca antes vista, dizendo: escuta, povo de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, não temas nem te espante, porque eu, o teu Deus, sou contigo. Nessa peleja, pega aí, não tereis que pelejar, porque eu, o teu Deus, pelejarei por vós. E sabe o que ele fala, Gilson? Faz o seguinte: põe os levitas na frente e adora. Irmão, que lógica é essa? Que lógica, irmãos? Não tem lógica. Como é que você ganha uma guerra de 3 exércitos invictos cantando? É Deus falando que enquanto você adora, Ele vai lá. É Deus falando que enquanto você adora, Ele derruba gigante. Mas sabe o que acontece? A gente não acredita porque o gigante é muito grande. Porque a gente olha e fala: se levantou contra mim, não dá. É maior do que eu. É maior do que a força que eu tenho. Mas Deus, Ele quis provar à luz da palavra que não era na força dos homens. Gideão era o menor, Davi era pastor de ovelhas. Tudo está numa questão de fé. E é esse o mecanismo que a gente está aqui hoje para tratar. A gente precisa ativar a fé que existe em nós. Porque sem fé não dá, irmãos. Sem fé não tem como. Principalmente se a gente não tiver revestido da armadura que vem dele. A pergunta que eu faço é: se analisa. E qual armadura você vai usar? Você quer continuar usando essa? Ou você quer se revestir? Porque olha como é que a condição é simples. Se você se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, eu estou me garantindo em tu, hein? E se você botar a armadura, você vai que a vitória é tua. Mas eu louvo a Deus, porque Deus é bom, irmãos. Deus é bom, Roger. Deus é bom. Porque sabe o que acontece aqui, irmãos? Existem pequenas coisas que a gente faz no mundo espiritual, no mundo físico, perdão, que tem uma grande resposta no mundo espiritual. Quer que eu te dou um exemplo? Alguns sabem do meu testemunho. Eu tenho o maior orgulho de contar ele, de tudo que eu larguei para estar aqui hoje. Eu tenho o maior orgulho, irmãos, do meu testemunho. Não é prepotência não, porque eu sei pelo que eu passei. E é difícil, Roger, largar tudo. Mas quem prometeu garante.
É só nisso que a gente precisa confiar. Não desacreditar. É só nisso que a gente precisa confiar. E eu estava em casa conversando com a minha esposa. Eu falei, Joane, vamos orar. Porque eu estou pensando em fazer um Uber. Conversei até com alguns colegas se dar dinheiro. Botei meu carro em dia. Minha habilitação renovei. Estava tudo direitinho. Só que eu orava e Deus não respondia. Isso no mundo físico. E nada de Deus responder. Até que um dia eu acordei cedo e fui orar, irmãos. E eu falei para Deus assim, ó. Deus, se eu estivesse trabalhando, eu teria a condição de fazer algumas coisas. Mas se eu me cadastrar no Uber, eu vou estar dando uma resposta no mundo espiritual. Presta atenção nisso aqui, pelo amor de Deus. Eu falei, se eu me cadastrar no Uber, e nada contra o Uber, pelo amor de Deus, eu vou estar dizendo no mundo espiritual que o Senhor não está sendo suficiente para suprir as minhas necessidades. Porque detalhes mínimos no mundo físico têm um grande impacto no mundo espiritual. Mas o Senhor me chamou. O Senhor disse que iria me garantir. Então me mostra que o Senhor é Deus, e Ele mostrou, irmãos. Porque a gente está fazendo coisas, pequenas coisas no mundo físico, que está sendo um estrondo no mundo espiritual, e muitas das vezes negativamente. E como já dizia um amigo que eu tinha, velhinho, um senhor, que me instruiu muito na Assembleia de Deus, ele falava, filho, entrou um tal de um demônio nas igrejas e ninguém está percebendo. É o tal do tem nada a ver não. Aí eu olhava para ele assim, ficava rindo, esse demônio é poderoso, está pegando muita gente, porque as pessoas estão fazendo, estão dizendo assim, ó, tem nada a ver não, tem nada a ver não, está mentindo, tem nada a ver não, está sendo injusto, tem nada a ver não, e a armadura é toda do troço ruim. E o que a gente precisa despertar? Se a gente não se revestir, a gente não ganha. É necessário ter um revestimento. E se nós não tomarmos posição e fizer isso, e não fazermos isso, não tem como. Analisa, calcula, olha o que está acontecendo. Está tudo bem na tua casa, na tua família? Ou tem alguma coisa fora do lugar? Está sem paz? Mas aqui está dizendo que tem que ter paz. Se está faltando paz, alguma coisa tem errado. Mas sabe por que a paz não vem? É a dúvida. Será que? Pô, mas é complicado, João. Não dá mais. E o que acontece, irmãos? É tempo da gente começar a analisar esses pequenos detalhes, porque a guerra ela começou e ela ainda não acabou. E a gente está vivendo como se não houvesse uma guerra. Imagina você ir para uma guerra, irmãos, sem saber que está na arena. O tiro vai vir, você não vai nem saber de onde ele veio. É por isso que acontecem as quedas. É por isso que vem as partes ruins, as coisas ruins. É porque o tempo todo a gente tem que estar preparado. E a gente tem que saber que está em guerra. Porque um camarada que vai para uma guerra, ele, no mínimo precisa saber com quem ele vai lutar. Se tu for numa guerra, o cara vai vir com uma arma, não tem como tu ir com uma flor, irmãos. Você precisa saber o inimigo que você está lutando. E é isso aqui que está tendo a queda. Olha só, isso aqui é uma chave liberada. Porque o que eu mais escuto são pessoas falando, não consigo mais. Não dá para mim, eu não tenho força. Mas o detalhe é simples. Tem que ter oração, tem que ter súplica, tem que ser vigilante, tem que ler a palavra de Deus, tem que ter fé, tem que ter paz, justiça, verdade. Pratique essas coisas. Se você puder, anota aí, ou depois você pega o reprise no YouTube e vê lá, ó, verdade, anota, justiça. Irmãos, eu estava trabalhando e uma das coisas que eu tinha que lidar diariamente era mentir. Porque era uma coisa intrínseca ao meu cargo. Não tinha jeito. Foi uma das coisas que eu tratei na minha cura da mão. Eu falei, pastor, estou mentindo. E não tinha nada a ver, não é trabalho, é sigilo, João. É porque eu sei de coisas que nem todo mundo pode saber. Só que eu estava mentindo e achava que não tinha nada a ver. Então tem coisas que a gente faz e está alegando que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Por quê? Como ele perdeu, irmãos, isso é, ó, lá atrás,
na Torre de Babel, quando a torre cai e as línguas elas são confundidas, Freitas, eu acredito que naquele dia o diabo ele olhou e falou: arrumei uma estratégia nova, porque o projeto era para dar certo, mas quando Deus cortou a comunicação, dá errado. Então, se eu cortar a comunicação do pastor Silvio com a irmã, não vão se entender. Então ele pega aquilo que Deus faz e traz uma estratégia similar, porque ele sabe que a estratégia funciona. Eu vou fazer com que o Miquel não consiga mais se entender com a Lindaiá, que o pai não se entenda com o filho. Porque se um projeto que era para dar certo deu errado só de cortar a comunicação, eu corto a comunicação com o pai, com a mãe, do filho com a filha. E se a gente não estiver atento nessas coisas, não tem jeito. Não tem jeito. Por isso que é importante essas 3 estratégias. Primeiro, você tem que conhecer o inimigo. E Paulo vai dizer: a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. Porque não é o irmão, não é o rapaz, não é a mulher, não é o menino. É muitas das vezes quem está com ele. E às vezes a gente está julgando o inimigo errado. Está botando a culpa em alguém que não é. Então quando você conhece, você fala: não, não é você. É o que está sobre você. Então quando a gente identifica o nosso inimigo, a gente começa a ter uma compreensão melhor. Eu sei contra quem eu estou lutando. E não adianta. Se eu der um soco nele, Miquel, ele vai continuar me afrontando. Porque para a afronta parar, eu preciso orar por ele. Porque o meu mecanismo de ataque, oração, palavra. E isso tem que ficar claro, porque, irmãos, Jesus sendo Deus, se destituiu da glória, fez questão de ler, fez questão de cumprir, fez questão de fazer, para poder vencer. E a gente está querendo vitória sem luta? Aonde já se viu isso? Ah, Senhor, eu queria muito dom, queria pregar igual Miqueias. Irmão, mas tu não lê igual ele lê. Tu não se consagra igual ele se consagra. Então tem que lutar, tem que buscar. E é isso que está acontecendo aqui. A estratégia é simples, é clara. Está à luz da palavra, é só você olhar e falar: opa, está aqui. Mas a gente não está conseguindo enxergar. Por quê? É questão de fé. Porque o poder não é nosso, o poder é dele. Aí volta para o contexto de Moisés. E é aí que pega. Eu já falei isso aqui para algumas pessoas. Irmão, sabe qual era a minha maior frustração na igreja? Era quando eu ia para a escola dominical. Me pergunte por quê? Porque eu voltava chorando no carro. Tinha um apalhozinho que meu pai me deu, e eu voltava no carro chorando. E eu lembro que eu sempre falava assim: por que, Deus? Meus amigos leem a Bíblia, eles conseguem pregar, eles conseguem fazer isso, isso, aquilo. Eu leio e nem entendo nada, irmãos. Eu vinha chorando. Para eu estar aqui hoje, eu chorei muito, irmãos. E eu sempre deixei claro, irmãos, a admiração profunda que eu tenho pelo João Miquel. Isso para mim é humildade. Antigamente tinha um projeto ali chamado Aviva Jovem. Eu ia para lá, voltava chorando, irmãos. Eu via a galera pregando, um deles era você, Vinícius. Eu falei: é verdade. Só eu que não conseguia ouvir os jovens pregar, e pulava apontando o dedinho, e todo mundo pulava, e eu voltava numa frustração. Eu falava: Senhor, por que só eu? Por que só eu que não consigo? Eu ansiava aquilo, eu sempre falei: eu quero ser resposta. Eu via minha mãe chorando, eu sempre falei isso. Eu acordava, minha mãe estava chorando, as lágrimas estavam lá caindo, a cama ficava toda molhada. Eu sempre pedi a Deus: Deus, faça de mim uma resposta. Eu sempre falei: Deus, eu não quero ser como esses. Não é papo de fariseu, não. Falei: me chame, me ensine que eu seja de verdade. Que eu ganhe almas, que eu arranque, que eu venha destronar o inferno. Eu pedi isso. Uma coisa eu pedi ao Senhor e busquei. Eu busquei com todo o meu coração. E eu não estou perfeito, ainda não estou chegando lá. Mas para eu estar aqui hoje, eu tenho que me esforçar muito. E você vê na minha trajetória, eu vi grandes homens de Deus que eu admirava, e eles caíram. Isso foi um pesar, mas eu sem força permaneci. E eu estava parando para analisar. Moisés, a estratégia dele não foi suficiente para abrir o mar. Não foi a estratégia de Gideão que fez ganhar os midianitas.
Não foi Davi que ganhou o gigante. Não foi Josafá que ganhou o exército. Porque chega um momento, irmãos, que tudo que a gente aprendeu não serve para nada. Tudo que a gente vai precisar é a graça. É a graça de Deus. Tu vê que Moisés, quando chegava no deserto, o povo estava com fome. Se ele era estrategista, por que o pão não caía do céu? Era Deus que mandava. E o que aconteceu de uns tempos para cá? Se Deus não mudou, é a gente que deixou de acreditar. E não tem como a gente deixar de acreditar nisso, irmãos. Porque Deus, Ele não mente. Inclusive a Bíblia faz questão de dizer isso, para que você saiba que duas coisas são imutáveis. Deus se interpôs com juramento pelo seu próprio nome, que é impossível Ele mentir. E o que a gente está dizendo no mundo espiritual com nossa falta de fé? Eu não acredito em você. E eu faço algumas analogias. Quando a gente começa a trabalhar, o patrão ele fala assim, tu vai trabalhar um mês e no dia 5 tu recebe. E por que tu acredita no teu patrão? Por que tu não duvida que tu vai trabalhar 30 dias e ele não vai te pagar? Você vai lá, assina a tua carteira e vai de boa. Trabalha o mês todo, faz até hora extra. Porque você tem certeza que lá no dia ele vai te pagar. Mas olha a resposta que a gente está dando para Deus. Eu não faço porque eu não confio em você. E é isso que está acontecendo. Quando Saul apresenta a armadura para Davi, o capacete era de bronze. E quando a gente chega aqui na oficina de oração, a gente tenta quebrar justamente o céu de bronze. Porque o inimigo quer colocar algo sobre nós com que o nosso entendimento, para que o nosso entendimento não se abra. Para que a gente não consiga discernir e entender o que está acontecendo. Tem jeito para a tua família sim. Tem jeito para o teu casamento sim. Pai não vai viver longe do filho. Irmão não vai viver longe da irmã. Não. É confiar nele. Mas qual a resposta que você está dando para Deus? Qual a resposta que a gente olha e fala, aqui não dá. A gente tem que entender que algo físico dá uma resposta grande no mundo espiritual, irmãos. E qual a resposta você está dando para Deus no mundo espiritual? Eu tenho tentado dar uma boa, irmãos. Mas é difícil para mim, confesso. Mas eu não desisto. Eu estou perseverando. Porque a gente tem que perseverar. Tem que manter, tem que ir até o final. E o inimigo está com a estratégia que desiste, tu não vai conseguir. Gideão achava que não ia conseguir. Davi, em um dado momento, pode ter pensado. Josafá temeu. Temeu é porque ele teve medo. E do que você tem medo hoje? O que te faz ter medo de mudar? O que te faz ter medo de arrancar a armadura que não é de Deus e colocar a armadura de Deus? O poder é dele. Se você colocar a armadura que vem dele, tudo acontece. E eu te faço um desafio nessa noite. Te faço um desafio. Se levantar contra o gigante que está na tua frente. É esse o desafio. Perceba. Se você se levantar, você vai estar dando uma resposta no mundo espiritual. E se você não se levantar, você também vai estar dando. Você chega na frente e tem um mar. E aí? Senhor, Deus fala, não mandei parar a marcha. Te desafio a continuar mediante ao mar que está aparecendo na tua frente. O que você tem feito? Você tem se acovardado ou você tem prosseguido? Você tem regredido, você tem parado? Ou você vai permanecer? Independente das circunstâncias. Foi ministrado aqui. Qual a resposta nós vamos dar? Qual é a resposta que nós seremos para o mundo? Eu vou desistir porque não tem mais jeito? Eu desisto da minha família? É isso? Eu desisto do meu casamento, do meu filho? Eu desisto do meu irmão? Se a gente desistir hoje, isso nunca vai sair de nós. Mas se a gente permanecer fiel até o fim, a gente vai conseguir como recompensa a coroa da vida. Eu te desperto hoje a trocar a armadura. Eu te desperto hoje a trocar isso que há muito tempo te acompanhou. E talvez você pensou assim, tem nada a ver não. Estava mentindo. Perceba que o fato de Deus te amar não quer dizer que Ele concorde com a forma que Ele está vivendo.
Porque se você for perguntar para uma mãe que ama o filho e o filho está nas drogas, ela vai falar: eu amo meu filho, mas eu não concordo com o que ele está fazendo. Foi ministrado aqui. Quem é casado aqui, irmãos? Eu sou casado. Imagina só, Johnny, eu chegar em casa e falar: amor, eu te amo, mas hoje eu te traí com a menina lá da rua. Esse amor aceitaria tudo? Então, porque a gente vive acreditando que Deus tem que aceitar tudo que a gente faz? Porque o pecado se tornou uma prática comum para a gente, e a gente já nem liga mais para isso. Ah, tô nem aí, eu tô com a armadura do cão mesmo, tá tudo certo. Tô mentindo, tô traindo, tô fazendo. Hoje é dia de mudar. E Deus te chamou aqui hoje para que você dê uma resposta para Ele. O poder está nele, a resposta está nele, mas a escolha de vestir a armadura está em você. E eu podia fazer um discurso aqui muito bem elaborado, Elias. Porque quando a gente prega, irmãos, a gente tenta preparar algo, a gente estuda, a gente quer fazer algo perfeito, que seja bonito. Eu estava pensando: caramba, eu vou preparar uma palavra e tem hora do convite da graça, eu tenho que, manusear direitinho. Aí Deus falou: não, filho, lembrei da conversa que eu tive com o João. Momento de convite da graça é momento de confronto. Porque se eu chegasse aqui agora para você e falasse assim: irmãos, você que há muito tempo não usa armadura, vem cá que eu vou orar. Muita gente ia vir, mas hoje eu estou com entendimento suficiente para entender que não se trata disso. Hoje eu vim aqui para trazer um confronto para a igreja, sadio, com amor. Trazer um confronto. Que confronto é esse? Quando a gente faz o convite da graça, tem dois momentos. Que segundo o João falou, o Hannah conversou contigo, é o da reconciliação, ou aquele que nunca aceitou Jesus. E eu falei: vou buscar exatamente o que significa se reconciliar. E estudando, eu até anotei aqui: reconciliar significa restabelecer o acordo entre pessoas que estavam em discordância. Então, teoricamente, a gente tem às vezes uma concepção errada do que é a reconciliação. É porque a gente já vem na igreja, tem 3 meses que eu estou indo na igreja, então eu não preciso. Mas o acordo, ele estava feito, estava em concordância com Deus? A armadura estava o tempo todo contigo? A armadura correta? Ou você deu um deslize, ou você quebrou o acordo com Deus? Porque isso é outro tal, não tem nada a ver. Não, João, estou na igreja há 3 meses. Já fiz cura da alma, pastor. Não precise não. Mas se alguém violou o acordo e estava em discordância com Deus, é necessário se reconciliar. E por que eu estou falando dessa forma? Porque Ezequiel vai dizer o seguinte: se eu disser a um pecador que ele vai morrer, e você não lhe adverte, ele vai morrer pelo pecado que ele cometeu, mas o sangue dele eu vou tirar de você. Então hoje eu não vou sair daqui com a sensação de que eu fui um cara egocêntrico, quero altar cheio, não, eu quero te confrontar. O que você tem feito da tua vida nos últimos anos? Que armadura você vestiu? Quais foram os lugares aonde você pisou? O que você fez ao ponto de chegar em casa, tirar a armadura, orar, falar: Deus, por que você não me ouve mais? Porque o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. Então seja homem o suficiente, mulher o suficiente. Se você fez o B.O., assuma. Porque lá em Gênesis, Adão bateu no peito e falou: a mulher que tu me deste. Davi bateu no peito e falou: fui eu. Pode tirar tudo, só não retira o teu Espírito Santo. Então se foi homem, se foi mulher para pecar, bate no peito e fala: fui eu. É isso que Deus está querendo da gente. Estou vindo na igreja há 3 meses, o problema é seu. Se violou o acordo, tem que se reconciliar. E é isso que eu falo nessa noite. Se coloque de pé. Se você se sentiu confrontado aí no teu banco, não sou eu não, é o Espírito Santo que está te confrontando. Te convido na noite desse dia a olhar para o seu coração. Você que precisa se reconciliar. Lembra do Uber? Um ato aqui na terra vai refletir muita coisa no mundo espiritual.
Ninguém é perfeito. Mas se o acordo foi violado e estava em discordância, vem.